Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar os zeros de uma função quadrada. Então, vamos à aula. Ok, vamos lá. Vamos agora falar sobre zeros de uma função quadrática, ok? Perceba aí que zero está no plural, então pode ter mais de um zero a função quadrática em si, ok? Então, a gente já estudou função afim e a gente viu o zero da função afim, que era o quê? Que era justamente igualar a função a zero, ou simplesmente substituir o f de x ou y a zero e encontrar os valores de x que tornariam aí a função nula. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui para a função quadrática, ou seja, quando for dado para a gente uma função quadrática, basta a gente pegar a função, que é nesse estilo, ax² mais bx mais c, igualar a zero e resolver. Como isso vai virar uma equação do segundo grau, a gente vai aplicar aí, então a fórmula resolutiva, né? Que é a fórmula de Bhaskara que a gente usa aqui no Brasil, né? Conhecida como fórmula de Bhaskara. Exemplo 1. Encontre os zeros da função y igual a x² mais x menos 2. Isso é simples, uma vez que calcular os zeros, quando pedir para encontrar os zeros, basta igualar a função a zero. Então, igualando a zero aqui, eu vou ficar com x² mais x menos 2 igual a zero. E isso eu resolvo por Bhaskara, ok? Eu tenho que o A é 1, eu tenho que B é 1 e tem também que C é menos 2, ok? Vamos calcular a delta. Delta será B² menos 4AC. Delta, então, é B, que é 1. Então, fico com 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que também é 1, e multiplica o C, que é menos 2. E, portanto, delta será 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 vezes 2 dá 8, menos com menos dá mais. Então, nosso delta é 9. Achado o delta, agora a gente vai à procura do x' e x2' por meio da fórmula resolutiva, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Logo, substituindo, a gente fica com x igual a menos b, menos 1 então, porque b é 1, menos 1, mais ou menos a raiz do delta, delta deu 9, por 2 vezes o a, que é 1. Agora, eu vou fazer o x' com o positivo. Eu fico, então, com menos 1 mais raiz de delta, que é a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. Logo, menos 1 mais 3 é 2 por 2, e isso é 1. A outra raiz eu vou fazer com negativo, ok? Então, eu vou ficar com menos 1 menos 3 por 2. Logo, menos 1 menos 3 é menos 4. E menos 4 por 2 é menos 2. Então, achei os zeros. Quem são os zeros da minha função? Os zeros da minha função são menos 2 e 1. Está aqui a resposta final. Então, quando for para encontrar os zeros de uma função, basta apenas fazer isto, ok? Como foi visto também o estudo dos sinais da função quadrática, certo? Na aula passada, a gente também faz o estudo dos zeros de uma função quanto ao valor de delta, porque quando a gente estudou a equação do segundo grau, a gente viu alguns critérios a respeito do delta, lá a gente define quantas raízes uma equação pode ter de acordo com o valor de delta. E aqui segue-se da mesma forma, certo? Já que as raízes de uma equação de segundo grau, quando a gente fala de função, elas se tornam para a gente os zeros da função. Então, veja bem, vamos fazer do mesmo modo que no vídeo anterior, a gente vai fazer a análise do delta. Então, o primeiro caso é para delta maior que zero, como deu aqui na nossa primeira questão. Deu 9, né? Então, delta é maior que zero. Delta é positivo. Se delta é maior que zero, a função tem dois zeros distintos. Então, justamente, né?
comprovou aqui para a gente. Delta foi positivo, logo a gente achou dois zeros diferentes. E, portanto, o seu gráfico cruza, olha que importante agora, o gráfico dessa função cruza o eixo x em 2 pontos. Então, coloquei aqui ó, duas situações, né? Quando a parábola tem concavidade para cima e aqui quando tem para baixo. Então, se o delta é maior do que zero, a parábola vai tocar o eixo x, vai passar, e quando voltar vai tocar novamente. Côncava para cima, côncava para baixo do mesmo jeito. Toca x, depois toca de novo. E esses dois valores são os zeros da função. Então, isso só ocorre quando delta é maior do que zero. Segundo caso é para delta igual a zero. Quando o delta der zero na função, quando a gente estiver calculando o zero da função e o delta der zero, o que é que significa para a gente? A função terá dois zeros iguais, ok? Ou apenas um zero. Então, x' será igual a x duas linhas, ou simplesmente x, a gente vai encontrar apenas um valor. E, portanto, seu gráfico toca o eixo x em um único ponto. Então, diferente do primeiro caso, em que a parábola ia tocar o eixo x, passar e depois tocar novamente, nessa aqui não. A parábola vai tocar apenas em um ponto e já vai voltar. Então, se ela for côncava para cima, ou seja, a maior que zero, a gente tem essa condição em que o x' é igual a x duas linhas, ou se for côncava para baixo, ela vai tocar uma vez e voltar. Então, delta igual a zero, a parábola toca o eixo x em apenas um ponto. E se delta for um número menor do que zero, ou seja, delta negativo, tá, você está lá calculando os zeros de uma função e delta deu menos 23. Então, neste caso, o gráfico que representa essa função não toca o eixo x de maneira alguma, porque não tem raízes, né? Ou zeros. Então, quando o delta for negativo, a parábola não toca o eixo x de maneira alguma. Ou se ela for para cima, ela vai ficar acima do eixo x. Se ela tiver concavidade para baixo, ela vai ficar abaixo do eixo x. Então, tá aí as três condições a respeito do gráfico de uma função quadrática, ok? Quando a gente está analisando aí o discriminante, que é o delta, certo? Então, vamos fazer aqui mais dois exemplos para fixar melhor essa ideia, né, do delta. Então, veja bem, ó. Exemplo 2, a função f de x igual a x² mais 2x mais 3 tem parábola que cruza o eixo x. Então, isso é um tipo de pergunta que só o cálculo do delta vai permitir que você responda. E em quantos pontos? Então, se tocar, ele quer saber quantos pontos é. Então, para a gente conferir, tem que fazer o cálculo do delta, né? A gente tem que fazer o zero da função aqui, dessa função f. Então, o zero da função é a função como é x² mais 2x mais 3, a gente iguala a zero e resolve, né? Aqui a gente tira que o valor de A é 1, que o valor de B é 2 e que o valor de C é 3. Calculando o delta, cuja fórmula é b² menos 4ac, a gente vai ficar então com delta igual a b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Logo, delta será 4 menos 4 vezes 3, dá 12. E, portanto, delta é menos 8, né? 4 menos 12 é menos 8. Olha só, delta é menos 8 e aqui a gente tem delta menor do que zero. E a gente acabou de ver que se delta é menor do que zero, então a parábola não cruza o eixo x. Então a resposta para essa primeira questão é não cruza. Então, teríamos aqui a parábola não cruza o eixo x. E, portanto, se não cruza, não tem nenhum ponto, né? Não existe pontos. Pronto. Então, o delta já conseguiu fazer isso por mim, ok? Já conseguiu aí dizer
se toca ou não o eixo x. Então, ok. Esse tipo de questão eu resolvo sempre com delta. Exemplo 3. Determine as interseções com o eixo x e y do gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, vamos lá. A interseção com o eixo x. Interseção com o eixo x é justamente os zeros da função, ok? Eu quero saber se essa função toca o eixo x. Então, eu faço o zero da função. Ou seja, a função é menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Eu vou igualar a zero e resolver novamente. Então, eu tenho o a aqui, menos 1. Eu tenho b, 4. E tenho c, 3. Delta b quadrado menos 4ac. Então, delta será b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 1, e o c, que é 3. E, portanto, a gente tem 16, né? 4 ao quadrado, 16, e menos com menos dá mais 4 vezes 3, que me dá aí 12. Então, agora eu vou ter... peraí. Desculpe, né? O c é menos 3, né? Então, aqui ficaríamos com menos. E aqui, então, é negativo. Ok? Recapitulando aí, porque eu coloquei c positivo, mas negativo. Substituindo aqui, né? Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 menos 3. E aqui dá 12, negativo, né? Menos com menos é mais com menos é menos. 16 menos 12 nos dá aí delta igual a 4. Ok? Então, delta deu positiva. Já sei que vai tocar duas vezes, ok? E ele quer as interseções. A gente precisa calcular x aqui, né? Por Bhaskara, ficou com menos b, mais ou menos raiz de delta por 2a. Resolvendo, x é igual a menos b, o b é 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, por 2 vezes o a, que o a é menos 1. Menos 1. Então, a gente consegue agora achar quem? O x' e o x duas linhas, né? X' é menos 4 mais raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Em cima, menos 4 mais 2 é menos 2. Por menos 2, isso é 1. O x duas linhas, a gente vai ficar com a mesma coisa aqui, só que o sinal é negativo. Menos 4 menos 2 por menos 2. Menos 4 por menos 2 é menos 6. E dividido por menos 2 é 3. Então, aqui eu achei os zeros, certo? Então, quer dizer o quê? Que essa função, né, o gráfico dessa função toca o eixo x nesses valores aqui, ó, 2 e 1. 2 e 1 não, desculpa. 1 e 3. Ok? Então, já sabemos aqui, ó, toca o eixo x em 1 e 3. Como é que eu sei que o gráfico toca o eixo y? Né? A gente viu que toca o eixo y no valor de c. Na análise dos coeficientes, a gente viu que o valor de c, né, ele define aí o momento que o gráfico toca o eixo y. Como o valor de c é menos 3, então temos a informação agora que toca o eixo y em menos 3. Então, está aqui a nossa resposta para o exercício. Então, é isso, ok? O estudo aí do discriminante a respeito do gráfico da função. Eu espero que vocês consigam resolver exercícios e até uma próxima aula.